Hoje teremos a honra de receber o nosso querido amigo Subtenente Gonzaga, deputado federal pelo PDT de Minas Gerais, e também o nosso nobre amigo Coronel Nunes, da PMDF, ex-comandante-geral, ex-presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, atual presidente da Associação dos Militares Estaduais. E hoje discutiremos uma temática muito relevante, que se refere ao projeto de lei 4363 de 2001, que visa estabelecer a nova lei orgânica das polícias militares e corpos de bombeiro. Um debate, uma reflexão, uma análise muito interessante desse projeto de lei, como ele repercutirá junto às forças policiais. Lembrando que esse ciclo de lives, Política e Polícia, é organizado pela editora Última Rácio. Para quem não me conhece, eu sou o Tenente Coronel Luciano Loyola, também editor-chefe da Última Rácio. Já agradeço a participação aqui dos nossos colegas que estão nos acompanhando nesta noite de sexta-feira, né? Sexta-feira, uma data muito especial, muita gente comemorando, e a gente não poderia passar desapercebido analisando uma questão muito interessante com impacto significativo na segurança pública brasileira. Vou verificar aqui se nós já temos aqui o nosso Coronel Nunes e o deputado Gonzaga já disponíveis para ingresso aqui na nossa chamada. Já vou convidando aqui, deixa eu ver o deputado Gonzaga, que sempre, já é a terceira vez que ele participa aqui do nosso ciclo de live, sempre um debate acertado. Boa noite, Coronel Nunes. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os amigos que estão aí com a gente nessa noite de sexta-feira. Um prazer muito grande. Obrigado pelo convite. Satisfação imensa, Coronel. Eu estava mencionando aqui para os nossos seguidores a felicidade que é ter novamente o senhor aqui. Eu acho que também já é a terceira live que a gente realiza, né? Sempre discutindo temáticas relevantes, né, para as ciências policiais. E esse ciclo de lives, polícia e política, eu não poderia deixar de convidar o senhor mais uma vez para o senhor nos auxiliar no debate, na reflexão e na análise desse projeto de lei, que com certeza impactará, né, as polícias militares e corpos de bombeiro. Teremos também aqui a presença do nosso querido amigo Subtenente Gonzaga, presidente da Frente Parlamentar em apoio ao ciclo completo, um profundo defensor da categoria, não só do estado de Minas Gerais, mas todos nós sabemos do Brasil inteiro. Já esteve aqui conosco e hoje abrilhantará ainda mais a noite e terá a oportunidade de debater conosco, né, Coronel? Essa temática que eu julgo muito relevante. A gente tem aqui, eu posso acompanhar inúmeros colegas, né? Coronel Nebito, nosso amigo soldado Pedro Caetano, meu tio que é GSM aposentado lá de São Paulo. Um forte abraço a todos, agradecer imensamente. Eu estou tentando aqui verificar, Coronel, para ver se o nosso amigo deputado Gonzaga já está disponível aqui para o convite. Ele não sei se ele está nos ouvindo, eu não consigo visualizá-lo aqui para encaminhar o convite. Se ele estiver nos ouvindo, ele sai e entra novamente, que às vezes o Instagram deixa a gente na mão, né, comandante? Tecnologia sempre acontece isso, né? Exato. Na hora ela que a gente vai apresentar, nos auxilia, né, muito, né, mas às vezes nos deixa na mão, né? Como foram algumas monografias, né, que nós trabalhamos semana passada. Exato. Tivemos a participação de uma banca, Coronel, né, que a internet deixou o aluno na mão, mas logo ele conseguiu resolver. E assim acontece, e a gente vai tentando aqui, né, driblar. Afinal, os benefícios são maiores, né, do que os prejuízos. Não é à toa que, nesse período de pandemia, nós já tivemos oportunidade. O senhor participou aqui de umas 3 lives, né? Realizamos mais de 80 lives falando sobre ciência e polícia, diferentes temáticas, né? Tivemos a oportunidade de convidar diferentes personagens do sistema de justiça criminal. Tivemos aqui promotor, juiz, parlamentares. E agora, iniciando
tivemos esse ciclo de palestra também no ano passado, o senhor participou, estamos dando continuidade devido ao sucesso, e em virtude também do aproximar, né, de um ano eleitoral, aproveitando esse tempo que ainda a gente pode estar discutindo essas questões, para que a gente possa debater, orientar a tropa, a tropa ter a oportunidade de ouvir os possíveis candidatos ao pleito, né, que a gente possa ter um debate relevante, coerente, para que a gente possa avançar, né, comandante? Parabéns, Luciano. Na realidade, você hoje é uma bandeira, né, hasteada, um ponto de reflexão com as suas lives, com os encontros que você tem feito regularmente aqui para todos nós, debatendo políticas públicas em geral, essencialmente, mas principalmente a política de segurança pública. Nós que vivemos os problemas, sofremos, né, quando as coisas não vão bem. Encontramos aqui na Última Ratio um local para a gente poder discutir, a gente opinar, trazer as nossas experiências, o que a gente acha que dá certo. E essas mais de 80 lives, quase 100 lives que você fez, tem contribuído assim de uma maneira fenomenal para essa área da segurança. Você não ficou adstrito só a PM, vieram aqui policiais civis, federais, pessoas de outros países. Aquele trabalho da ciência policial, né? Uma ciência que se descortina aqui no Brasil, mas já está bem avançada nos Estados Unidos, em Portugal. E você foi exatamente essa pessoa que fez a ponte entre o Brasil e Portugal, trazendo vários professores, entre eles o professor Guedes Valente, que nos auxiliou nesse trabalho da criação do Instituto. Então, tudo isso tem contribuído muito para a segurança pública, engrandecido as instituições, as corporações, e o grande... quem vai receber isso, né, é a própria sociedade, né? Uma polícia com capacidade de reflexão, uma polícia que conversa, uma polícia que pesquisa, que dialoga e tenta entender os seus problemas e buscar soluções. Obviamente, temos como beneficiário final disso a própria sociedade. Então, parabéns, é um orgulho estar aqui com você, conversando aqui com todos os nossos colegas que estão aqui, pessoas interessadas em ver essas instituições fortes, para que a gente possa, da mesma forma, entregar um serviço cada dia melhor à sociedade. Segurança pública está em cima da mesa, né? Está na pauta do dia, está na vida de todo mundo, então temos que discutir e procurar melhorar os nossos serviços. Parabéns, estamos prontos aqui para trabalhar esse assunto tão importante, que é a lei orgânica, que tramita no Congresso há 21 anos, né? A lei orgânica tramita lá no Congresso há 21 anos, e vamos, então, discutir sobre ela, o que a gente leu, né? Hoje eu dei uma lida, você também, tenho certeza todos os nossos amigos. Um abraço para todo mundo que está aqui, todos os nossos amigos que estão aqui, um grande abraço, um ótimo final de sexta-feira e um final de semana maravilhoso. Então, e o senhor falou, como sempre, comandante, de uma forma muito profícua. De fato, a gente vive uma outra realidade no século XXI. Tivemos recentemente, o senhor faz parte dessa história, até porque foi praticamente o idealizador, né, do Instituto Superior de Ciências Policiais, e que, de certa forma, foi o surgimento do nosso instituto, que é uma faculdade dentro, né, da Polícia Militar, cuja mantenedora é a Polícia Militar do Distrito Federal, única polícia do Brasil que tem um credenciamento junto ao MEC. O senhor fez parte dessa história e, por via de consequência, hoje, né, nós tivemos um reconhecimento pelo Conselho Nacional de Educação, a ciência policial como um novo campo, um novo ramo do conhecimento estudado no Brasil. Isso é muito relevante para aqueles que valorizam a ciência, para aqueles que valorizam uma polícia eficiente, uma polícia inteligente, embasada na tecnologia, na ciência e naquilo que há de mais avançado, né, comandante? Porque acabou, né, a época do eu fiz porque quis ou porque eu quero, não. Todas as decisões, os atos, né, dos agentes públicos, e em especial das forças policiais, que tem a capacidade, né, de uso da força legítima, que pode tolir direitos devidamente legitimado pelo ordenamento jurídico, e, obviamente, essas forças têm que ser consubstanciadas pelo direito, obviamente, mas também pela ciência, né? Hoje, as autoridades policiais têm que dar explicações à sociedade a respeito das medidas que foram adotadas, né? Então, esses ciclos de lives que a gente tem realizado, comandante, sempre
embasado na ciência policial, trazendo aqui profissionais, profundos conhecedores, como o senhor, que inclusive teve a oportunidade de fazer um mestrado em ciência política, que nos apresentou, que inclusive virou uma obra. A gente teve o prazer, né, de editar essa obra do senhor, inclusive o subtenente Gonzaga que prefaciou falando sobre a questão do ciclo completo e do termo de ajustamento, o termo circunstanciado de ocorrência, e como é importante para a evolução das forças policiais. Enquanto o senhor estava falando aqui, eu estava aproveitando e mandando aqui um WhatsApp aqui no meu computador, agora pedindo para o subtenente Gonzaga entrar e sair novamente. Agora eu consigo visualizar, já encaminhei o convite, com certeza ele se juntará a nós aqui nessa noite. Afinal, nós estamos aqui mais como intermediadores, né? Ouvi aqui o nosso querido deputado federal pelo PDT de Minas Gerais, subtenente Gonzaga. É uma honra ter o senhor aqui. Boa noite, deputado. Boa noite, mestre Luciano. Boa noite, Coronel Nunes, meus mestres. É um prazer e eu que agradeço. Nós que aprendemos muito com o senhor. Estava falando aqui da defesa candente que o senhor tem, não só pela Polícia Militar de Minas Gerais, tem oportunidade de conversar com vários oficiais e praças de Minas, e todos são unânimes em reconhecer o seu trabalho. O senhor é uma unanimidade entre oficiais e praças, isso é muito bom. Caminha junto dos comandos das forças estaduais aí de Minas Gerais, e a gente acompanha isso nas redes sociais, e eu creio que Minas Gerais está muito bem representada, né, deputado? E essa noite, esse ciclo de lives, política e polícia, visa justamente relevar esses atores sociais, esses parlamentares, ou que saíram, né, das suas policiais. Lógico que a gente sabe que tem alguns parlamentares que, apesar de não serem integrantes das forças policiais, mas têm uma simpatia muito elevada, né, pelas forças policiais. E na verdade, não há melhor representante da categoria do que o próprio policial, que sente na pele, né, as agruras do serviço policial. E hoje tem oportunidade, né, deputado, e já vou passar a palavra ao senhor e ao Coronel Nunes, para debater um assunto relevantíssimo e que é fruto de constante debate nas redes sociais, que é o projeto de lei que visa, de certa forma, substituir o decreto 667, que a gente sabe que é um decreto antigo, de 69. Muitos dispositivos não foram recepcionados pela Constituição de 88, e, obviamente, há necessidade de mudanças. E é importante nós ouvirmos parlamentares como o senhor. Há muito disse-me-disse, muita falsa interpretação. Muitos colegas entendem, não tiveram oportunidade de ler o projeto de lei e estão equivocados em algumas argumentações. Então, o objetivo desta live e de outras que faremos, teremos a honra aqui também de receber o deputado Derrite, que é outro grande amigo. Estamos tentando também convidar o relator do projeto, né, Capitão Augusto, para que ele possa apresentar o seu ponto de vista, para que a gente possa esclarecer a população policial militar de todo o Brasil. Deputado, o senhor fique muito à vontade para iniciar a vossa fala, e o Coronel Nunes também. Aqui a gente está no bate-papo a 3, né? E cada um vai tentando colaborar na medida do possível. Eu queria, então, cumprimentar, deputado, satisfação estar aqui com o senhor mais uma vez. Eu tive a honra recentemente, o pessoal que está nos assistindo, de ter o prefácio, né, de uma obra que a gente escreveu do deputado Gonzaga, que eu quero falar para todos e tenho falado. É uma bandeira fincada no Congresso Nacional, o deputado Gonzaga, em defesa das nossas corporações, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. E é uma pessoa que eu tenho muito orgulho. O trabalho que o deputado Gonzaga faz nos enche de orgulho, porque é incessante, dia e noite, madrugadas, em todos os lugares do Brasil. Várias coisas que fizemos aqui no DF, para a Polícia Militar do DF, para o Corpo de Bombeiro, veio o deputado Gonzaga de Minas Gerais aqui nos ajudar. A exemplo do TCO, não fosse o deputado, a gente não tinha chegado onde chegamos. Então, deputado, o senhor sabe o apreço que eu tenho pelo senhor, e cada dia maior. Recentemente, o senhor travou essa batalha na Lei de Proteção Social,
não fosse esse trabalho do deputado Gonzaga e de outros, como o deputado Derrite, o Augusto e uma bancada que nós temos hoje no Congresso, nós estaríamos, né, deputado, em maus lençóis. Mas, felizmente, graças a esse trabalho, então quero agradecer ao senhor por tudo isso que faz pelas nossas corporações e dizer que é um grande prazer estar aqui novamente com o senhor. Parabéns. Eu sei que todo policial que conhece minimamente o seu trabalho tem muito orgulho do senhor. Obrigado. Boa noite. Primeiro, agradecer ao Coronel Luciano pelo convite, mais uma vez, estarmos aqui. Esse espaço cada dia mais se consolida como espaço de produção de conhecimento e não apenas de exibição de ideias, não apenas de uma tentativa de ser um influenciador, né? Mas sim de produção de ideia, produção de conhecimento. E estar aqui ao lado do Coronel Nunes, para mim é um motivo de muita satisfação. Toda vez que eu me referir a ele a mim, vai ser um pouco essa fala, né? Porque, de fato, há um reconhecimento e admiração mútua pelo trabalho, pela competência do Coronel Nunes. Eu o conheci como, ainda antes de assumir a presidência do CNCG, e depois da presidência do CNCG, fizemos, de fato, um enfrentamento espetacular em Brasília. Nunca faltou a sua responsabilidade. Aliás, tem a responsabilidade em momentos cruciais de fazer o enfrentamento mais corpo a corpo na Câmara, como consultor, assessor, conselheiro do capitão Derrite, sempre muito atencioso, sempre muito competente, e agora na presidência da AmBrasil. Não podia estar em mãos melhores a AmBrasil do que nas mãos do Coronel Nunes. E eu espero, sinceramente, que nós possamos estar na próxima legislatura, lá na Câmara, porque o senhor faz falta lá. O senhor tem conhecimento, o senhor tem disposição para trabalhar, o senhor tem militância e tem autoridade para defender as nossas causas, as causas da segurança pública lá na Câmara. Portanto, eu quero ver o senhor lá, quero estar com o senhor lá, né? Então, todos nós temos que fazer o nosso dever de casa, mas eu torço muito para o senhor e espero que o senhor esteja lá com o mandato para que o senhor possa, mais uma vez, a nossa classe, as nossas instituições, esse conhecimento tal que o senhor tem, político e técnico e científico que o senhor tem da segurança pública. É um prazer estar aqui com o senhor. Todo meu, deputado. Todo meu. E lembrando, deputado, o Coronel Nunes, e é importante, né, a fala do Coronel Nunes quando a gente vai falar sobre a lei orgânica, em virtude justamente, como o senhor falou, dessa experiência que o Coronel Nunes teve, trabalhando, né, por anos ali na chefia de gabinete também do nosso querido amigo deputado Fraga, depois auxiliando o deputado Derrite, assumindo a presidência por mais de uma vez, né, presidência do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, e basta ir no Congresso e ver como o Coronel Nunes é uma pessoa querida entre os parlamentares, então conhece aquela casa como ninguém e com certeza vai poder aclarar mais as nossas ideias a respeito dessa lei orgânica, que, como eu disse, é necessária, porque o decreto 667 ele é de 69, e de 69 para cá, muita coisa mudou. Basta a gente represtinar em 10 anos, né, para a gente perceber como o mundo se alterou em virtude das redes sociais, o aumento da população, o aumento da criminalidade organizada, temos aí o novo cangaço, e, obviamente, as forças policiais elas têm que ser adaptadas a essa nova realidade, e esse projeto de lei, como o decreto 667, visa justamente restabelecer essa organização administrativa, a questão de material bélico efetivo, questão de garantias, né? E eu fico muito feliz quando nós lemos ali o rol de garantias, né, do policial, a gente percebe que houve uma preocupação, se não é perfeita, ao menos a gente salta aos olhos a preocupação em estabelecer garantia aos policiais, já que quando a gente analisa uma norma atinente aos militares, a gente só vê deveres, né, deputado? Então, gostaria que o senhor sinalizasse, desse a opinião do senhor
de quem está acompanhando de perto e, de certa forma, olhar do senhor naquilo que há de positivo nesse projeto de lei. Primeiro, quero aproveitar a observação que está aqui na nossa tela sobre abordagens policial, né? Sabemos da atividade do traficante, busca e apreensão, para dizer que nós estamos, nesse momento, em discussão com o CPP, só para aproveitar, deixa aqui, e onde eu estou exatamente nessa semana e dialogando com o comando da PM aqui, com outros militares, e busco também nos senhores aí o apoio, discutindo exatamente a questão da abordagem policial. Né? O direito, né, e a obrigação da polícia fazer a busca, ao mesmo tempo de não ter sequer o arbítrio da fundada suspeita. Então, só para dizer que esse tema não é muito objeto da lei orgânica, mas é objeto do CPP, que nós estamos lá trabalhando. Eu acho que todos os militares deveriam estar muito atentos ao texto do CPP, porque tem algumas coisas boas, outras nem tão boas, outras muito ruins no CPP, e às vezes fica fragilizado. É um texto gigantesco, mais de 1000 artigos, então não é fácil você identificar no meio de 1000 artigos todos os problemas que um texto possa ter. Eu acho que ninguém tem essa condição sozinho, então chamar atenção nisso aí. Mas, de fato, quem mais conhece aqui da lei orgânica é o Coronel Nunes, que desde quando chefiava o gabinete do Coronel Fraga, vem trabalhando esse tema. Depois como CNCG e agora como Brasil. Eu começo dizendo que eu tenho a segurança, né, e faço a defesa intransigente da necessidade de nós aprovarmos a lei orgânica das polícias militares e corpos de bombeiros. Isso é pacífico. A lei que nós temos é de 69, totalmente defasada, totalmente desatualizada constitucionalmente, então é óbvio que nós precisamos de fazer. E responder, inclusive, a uma premissa da Constituição, que nos dá a competência, aliás, nos dá a prerrogativa e a atribuição e a responsabilidade, mas no conceito que, como deveria ser em qualquer texto constitucional, um conceito aberto e, ao mesmo tempo, restrito. Quer dizer, não dá para você dizer o que é exatamente o exercício da ordem pública e da ordem pública, manutenção da ordem pública e da polícia ostensiva, se você não tiver uma série de conceitos dissecando isso aí. Quer dizer, o que está lá em um único parágrafo na Constituição, obviamente que cabe uma série de conceitos que vem detalhando isso. Então, não tenho dúvida que nós precisamos de atualizar a nossa legislação para garantir aquilo que a Constituição já traz, aquilo que ela nos exige, né, enquanto instituição de Estado, que essa lei orgânica possa traduzir em vários conceitos que são necessários. Então, quanto a isso, eu não tenho nenhuma dúvida de que nós estamos no caminho certo. Eu tenho algumas preocupações com o texto. Alguns temas eu entendo, né, e eu sei que o meu entender não é suficiente para muita coisa, né? Principalmente quando se trata de matéria de cunho jurídico, de doutrina, enfim, porque nem bacharel em direito eu sou. Então, claro que a minha posição sobre conceitos jurídicos, eles são algumas teses que, às vezes, não se sustentam. E, por outro lado, um Supremo, que tem 11 ministros, eles se dividem em compreensão da legislação, então não vai ser aqui que nós vamos ter uma posição 100% fechada. Mas eu, ainda assim, como eu não estou sozinho nessa discussão, eu tenho e trago para o debate, e gostaria muito de ouvir a opinião do Coronel Nunes, com alguns pontos que eu considero que está no texto e que é inconstitucional. Por que razão? Por conta da competência originária do ente federado, União e Estado. O artigo 21, artigo 22 da Constituição, eu sempre faço confusão, não sei se é o 22, 21, se é o 21, 22, mas ele dá competência para a União legislar em normas gerais, é verdade, sobre material bélico, sobre prerrogativas, sobre direitos, sobre previdência, né? sobre pensão, na verdade. Mas
nós temos o famoso artigo 142, o parágrafo 3º, inciso 10, que estabelece, né, e nós conhecemos bem aqui, e vem o artigo 42, que diz que lei específica do Estado vai legislar sobre aquilo que está no inciso 10. Então, tem alguns pontos do texto que eu considero que é prerrogativa exclusiva dos Estados, é lei específica dos Estados. Por exemplo, o que está no artigo 12, 13 e 14, basicamente. Por exemplo, critério de promoção. Os critérios de promoção, eu entendo que isso é matéria de lei específica do Estado. Ele está abrigado pelo inciso 10 do parágrafo 3º do 142. Essa é a minha compreensão. Mas, admitindo que seja constitucional, nós compreendemos que não é razoável nós tentarmos colocar numa lei federal, vamos supor que se supere a tese da inconstitucionalidade. É constitucional, pode prever. E aí eu vou no mérito, então. Acho que é extremamente temeroso nós colocarmos numa lei federal os critérios todos de promoção. Cada estado, nós somos 27 estados, portanto, nós somos 55 instituições, Bombeiro e PEM, porque São Paulo e Paraná estão ainda juntos, são 57 instituições. Alguns estados, como Minas Gerais, a legislação é única, outras a legislação é separada, para nós tentarmos colocar tudo num conceito só. Então, eu não conheço muito a realidade dos estados em termos de regra de promoção, mas eu afirmo com total segurança que, se passar o texto do artigo 12, cria uma insegurança e um problema em Minas Gerais gigantesco. Porque nós temos uma regra aqui que é só de Minas. Eu não advogo que ela é boa ou que é ruim. Mas ela está funcionando. E simplesmente colocar outra no lugar, nós vamos criar um belo problema. E para quem... E onde é que estaria o benefício disso? Então, assim, eu entendo, e não estou sozinho nessa compreensão, de que é inconstitucional o texto do artigo 12. Isso é matéria de lei específica. Mas se superar essa tese, essa preliminar, ainda assim o texto é ruim. Eu tenho total respeito, nós sabemos quem são os principais atores que estão construindo esse texto, que estão consolidando esse texto. Me considero amigo de todos e parceiro dessa luta, mas eu tenho que deixar muito claramente minha divergência. Então, o texto da forma que está, ainda que tenha sido incluído, depois de uma série de discussões, o parágrafo 2º lá no artigo 12, que seria, em tese, uma ressalva para Minas Gerais, ainda assim, eu acho que, do ponto de vista da segurança jurídica, nós não temos nenhuma segurança. Então, esse é um ponto que considero inconstitucional, mas se superar, o texto é ruim. Eu acho que nós não devemos fazer esse esforço de criar uma regulamentação que todos têm que seguir do mesmo jeito. Tem uma preocupação, eu quero... O senhor me interrompe aí, Coronel Nunes, porque senão o senhor me conhece, eu vou falando aqui até amanhã. Tem um outro fundamento que tá no texto, em três referências, que é a palavra simetria. Simetria nas regras de promoção, simetria na carreira, simetria na proteção social. Eu entendo que a simetria que nós temos com as Forças Armadas são nos fundamentos que a Constituição traz. É impossível fazer uma simetria de promoção, critério de regra de promoção com as Forças Armadas, se nós sequer temos o mesmo fluxo de entrada que as Forças Armadas têm. As Forças Armadas, todo ano, entra X no Exército, X na Aeronáutica, X na... Não falha. Todo ano, a AMAN abre essa inscrição e tem o mesmo número. Então, é possível você projetar 40 anos de promoção, vai dar certinho. Vai fechar essa conta. Nas polícias militares não tem essa regularidade. Né? Nós passamos 1 ano, 2 anos, 3 anos sem ter admissão de soldado. As turmas não são uniformes. Um ano é 30 vagas, outro ano é 40 vagas, outro ano não vaga nenhuma. Então, como é que nós vamos falar em simetria em regra de promoção? Como é que nós vamos falar em simetria em regra de proteção social se nós temos uma regra para as Forças Armadas que está consolidada há mais de 50 anos e que ninguém mexeu? E que nos estados já aplicaram a Lei 9717, agora um esforço de afastar a 9717. Então, eu
temo muito pela palavra simetria. Entendo que a simetria que nós temos é a simetria dos fundamentos constitucionais. Nós somos militares, portanto, todas as prerrogativas de militares que se aplicam às Forças Armadas, aplicam-se aos estaduais. Né? É o mesmo Código Penal Militar, o mesmo Código de Processo Penal Militar, submetido à Justiça Militar, e não somos militares de segunda categoria nem de primeira categoria, somos militares. Agora, é impossível falar de simetria, porque a palavra simetria, ela reduz, ela é simétrica, não tem meio simétrico. Né? Simetria no mesmo tamanho, na mesma medida. Então, como é que nós vamos fazer se a realidade é diferente? Então, é uma preocupação. Nós temos a preocupação com a definição, por exemplo, das funções dos quadros. O texto fala do quadro de oficial de Estado-Maior para planejar e para comandar, e os demais para executar, auxiliar. Isso é uma afronta à própria realidade que nós já vivemos. Eu entendo que nós temos que reconhecer que não é um nível hierárquico que define se ele é comandante, se ele é executor, se ele planeja. Em todos os níveis nós planejamos, executamos e comandamos. Então, como é que eu vou falar que é só os oficiais de Estado-Maior, dentro do conceito que foi colocado, que são responsáveis por comandar e planejar? Se quem comanda o destacamento, Brasília não tem a figura do destacamento, por conta da realidade geográfica, mas Minas Gerais, mais de 600 municípios são comandados por praças. Comanda de praça. Como é que eu vou falar que o praça não comanda e nem planeja? É uma questão de território, de competência, mas na sua função, até o soldado que comanda o subdestacamento, ele planeja, e ele executa e ele comanda. Então, fazer essa separação de quadros, para mim, aprofunda uma divisão que nós temos que dar um passo adiante, é reconhecer, né, aquele conceito de polícia, do gestor local de segurança pública. Nós temos que ir para frente e não voltar ao modelo militarizado de para fazer um trabalho que nós mesmos estamos defendendo o tempo todo, que é um trabalho eminentemente civil e que todos têm que ter um nível de responsabilidade. Como é que nós defendemos o TCO, defendemos o ciclo completo e, ao mesmo tempo, vamos dizer que não comanda, que o oficial, o CHO, não comanda nem planeja, ele vai só auxiliar. Então, quando eu falo que nós temos uma divisão, uma desvalorização, a gente vai por aí. Temos outro ponto, que é o que fala do CHO. O CHO pode ir a tenente-coronel. Beleza. Só que o texto que foi apresentado em dezembro, pelo menos é o que eu tenho acesso, o CHO ficou restrito ao subtenente. Então é impossível ele fazer o CHO como subtenente e ficar tenente-coronel. Processo normal de carreira. Porque tem um tempo mínimo. Tem vários outros pontos. Eu vou passar a palavra para o Coronel Nunes, porque senão nós vamos falar de muita coisa aqui. E eu não quero passar a impressão de que eu não reconheço os aspectos positivos do texto. Eu reconheço e os defendo. Só que o que é positivo, a convergência. Nós temos que ficar mais mesmo no que é divergente. Porque se nós não trabalharmos na divergência, nós vamos ficar só falando da convergência. A convergência é fácil, né? Todo mundo assina embaixo. Então, acho que nós temos que trabalhar, de fato, os pontos convergentes, divergentes. Eu tenho conversado com vários companheiros de outros estados, há uma grande preocupação, né? Por que nós vamos impor que o Rio Grande do Sul, que fez uma opção dentro da sua autonomia de reduzir o nível zerado, por que agora todo mundo vai ter que voltar atrás, a Bahia e tal, né? A questão da política remuneratória, lá coloca que a política remuneratória ela terá o coronel como referência, como parâmetro. Parece bacana. Nós entendemos que tem que ser a referência ao soldado, é o menor nível. Numa realidade que nós temos um teto remuneratório, se eu coloco o último nível como referência, a hora que ele chegar no teto, eles prendem todo mundo para baixo. Se eu coloco o menor nível, soldado, eu posso elevar do soldado, o que chega no teto, ele tem o corte do teto, mas ele não impede que os demais progridam. Porque nós temos que lembrar que nós somos uma organização e se fortalece, e se passar a propósito de equitar, ainda entre os generais, nós vamos ser uma organização com mais de 15 níveis hierárquicos.
Como é que eu ponho o último nível como referência? Ele vai achatar, ele vai impedir qualquer possibilidade de progressão. Agora, se eu coloco o soldado e sempre vou trabalhar como referência, é o salário do soldado que tem que dar garantia de dignidade, não é do coronel que tem que dar garantia de dignidade. O salário que tem que dar garantia de dignidade é do soldado, que é o menor. Então, como é que eu garanto isso se eu tenho uma lógica em que o maior é que é a referência e nós temos um teto para cumprir? Alguém vai dar reajuste para alguém passar do teto? Então, esse é um conceito que nós entendemos que tem que mudar. E, para passar a palavra de fato para o Coronel Nunes e devolver para o senhor aí, a questão do conselho. Eu sou defensor do Conselho Nacional, como está proposto, mas tenho sérias restrições a ser um conselho de comandantes gerais. Nós estamos diante de um comandante-geral extremamente competente e presidente do CNCG muito competente. Agora eu pergunto, e o senhor pode falar com no total conhecimento, no tempo que o senhor foi presidente, quantos comandantes gerais passaram do Estado, na Polícia Militar, no Corpo Bombeiro, só no período que o senhor foi presidente do CNCG? A visão que eu tenho é que a cada reunião, se fizer uma reunião por mês, é possível que cada reunião tenha um comandante novo. Então, eu defendo o conselho, mas o conselho das polícias e dos bombeiros. E vamos discutir essa representação, que obviamente terão os comandantes com assento. Mas acho que não pode, não é produtivo ter um conselho de comandantes gerais exclusivamente, onde o assento é dos comandantes gerais, que é uma rotatividade. Não há, os comandantes gerais têm uma agenda própria e não há tempo hábil para você ser presidente e exercer e dar sequência num trabalho de um conselho que se pretende ser perene. Então, depende do conselho, mas eu acho que tem que ser um conselho das polícias e corpo de bombeiros e vamos discutir a composição, a representação, mas concordo com o conselho. Tá? Então, deixa eu devolver a palavra aqui, porque senão eu vou ser... Deputado, agradeço imensamente a vossa colaboração, respeitamos o vosso ponto de vista e, afinal, essa live é justamente para isso, para que a gente possa debater, refletir, apresentar o entendimento de cada um, né, a respeito dessa matéria, que é uma matéria polêmica, e o senhor já começou muito bem, que é justamente trazendo os pontos em que o senhor entende, né, como problemáticos. E nesse sentido, eu passo a palavra para o meu amigo Coronel Nunes, para que ele possa, já que o deputado falou dos pontos negativos, e eu gostaria que o Coronel Nunes fizesse algumas observações diante dos apontamentos do subtenente Gonzaga, e também apresentasse a visão dele, dos possíveis pontos negativos que ele chegou na área orgânica. E aí, no segundo momento, a gente passa para os pontos positivos, que também é divergência, viu, deputado? Deputado, pedi desculpa aqui da tosse. Pessoal, eu estou com Covid, olha só. Você está com bem, Covid, né, agora? Estou isolado aqui no quarto. Aí estou só com uma tossezinha aqui, chata. Eu saí hoje, eu saí do isolamento hoje. Foi, né, deputado? Que bem que o senhor está bem, né? Bom, o deputado, quando fala que não conhece, além de conhecer muito, se é a pessoa das que mais conhece a matéria de segurança pública, o direito da segurança pública, o deputado já virou doutrina para a gente, o deputado Gonzaga. E o Luciano sabe disso, outros que estão aqui nos assistindo. O deputado é fonte de consulta para todos lá no Congresso sobre segurança pública, direito da segurança. Então, na realidade, deputado, o senhor é nosso professor aqui, né? Com certeza, só muito. Eu tive a oportunidade de... E aí está a função do parlamentar, né? Veja bem como é difícil a labuta lá do deputado Gonzaga e de todos os outros que realmente se debruçam sobre essas causas importantes. Nós estamos aqui diante de um projeto, passamos um ano completo, né, deputado? O senhor sempre ali na frente da Lei de Proteção Social. Inicialmente, as PMs iam para a vala comum, que é o nosso termo aqui em Brasília, em muitos lugares do Brasil, na proteção social. E o deputado sempre com a bandeira nessa luta. Conseguimos escapar, né, deputado? Tivemos algumas pequenas coisas lá, mas, no geral, nós fomos abençoados. Eu falo assim, porque a gente viu o que aconteceu com muitas carreiras lá no Congresso. Estava lá o deputado e foi um ano de luta. Então, veja bem como não é fácil a vida do parlamentar, que realmente tem esse objetivo de fazer o correto lá dentro.
Em 2014, deputado, eu fui escolhido aqui pelo então governador de Brasília para fazer a reestruturação da nossa carreira aqui. E muita gente agora, semana passada, quando saiu o relatório do deputado Augusto, o pessoal até confundiu com esse plano de carreira. E eu falo aqui novamente, isso aqui não é o plano de carreira da PM nem de Minas, é uma lei geral, né, que tem o objetivo de uniformizar, de organizar minimamente as corporações. Algumas pessoas chegaram até a falar, esse projeto aí foi o Coronel Nunes que apresentou. Aí eu fiz um vídeo e falei, pessoal, isso aí foi o presidente da República, o Fernando Henrique Cardoso, lá em 2001. Em 20 anos 2001, atrás, mais de 20 anos atrás, né, Coronel? exatamente, 21 anos. Sabe que dia foi, Eu era Luciano? Eu até capitão coloquei aqui. ainda, né, Coronel? Eu era capitão. Chegou no dia 29 de março de 2001, deputado, esse projeto mandado pelo Fernando Henrique. E na época eu assessorava o deputado Fraga e nós trabalhamos e ficou. É difícil, né, um projeto desse. Há uma luta lá entre as corporações de segurança pública. Está aqui o deputado, sabe disso, né? Quantas lutas, né, deputado, a gente vem travando para que as corporações possam exercer seu papel da melhor forma. E o projeto ficou, ele passou foi na CREDEM, na época a gente trabalhou na Comissão de Relações Exteriores, já foi uma luta aquele tempo. E hoje nós vivemos outra realidade, né? Outro momento, as polícias evoluíram muito e alcançamos algumas conquistas, a exemplo do TCO, que tanto nos ajudou aqui. E semana passada saiu o relatório do deputado Capitão Augusto. Eu peguei e li o relatório todo, as mudanças que ele fez, que ele propôs, gente, e muita gente que está nos acompanhando. Isso é um projeto de lei, não é uma lei ainda vai passar por muita discussão. Está aqui um que colabora a cada segundo lá no Congresso, é o deputado Gonzaga. E eu li, deputado, concordei com muita coisa, tem muitos ganhos, discordei de outras, porque eu estudei a fundo essa questão em 2014. Eu passei exatamente um ano designado pelo então governador Agnello para trabalhar essa questão do plano de carreira. E isso é muito sensível, né, para os nossos policiais, essa questão de carreira. Porque trabalhar na rua, ver outras carreiras indo de vento e popa, sendo promovido muito rápido, e os nossos policiais ficando a ver navios, tem outras carreiras policiais que, enquanto um policial nosso tem uma promoção, ele já chegou no topo da carreira, não é verdade? Então, essa questão de carreira, e eu passei muito isso, eu fiz mais de 100 reuniões em 2014, e no comando fazia muito, tentando ver o que afligia e aflige os nossos policiais. Nós temos esse dever, nós que temos alguma possibilidade de influenciar em qualquer dessas instâncias, de qualquer desses poderes, buscar ajudar os nossos policiais, porque eles estão aí nas ruas, sofrendo, morrendo, entregando sangue, suor e lágrimas, né, em defesa da população. Eu costumo falar, deputado, que se acabar a PM e o bombeiro, no outro dia é o primeiro dia do fim do Brasil. Porque essas corporações, o que elas entregam à sociedade, e eu sempre lutei muito e até hoje continuo, porque são corporações muito injustiçadas. O que elas fazem, né, tem uma imprensa impiedosa que maltratam as nossas corporações, mas graças a Deus temos pessoas como o senhor e outros que lutam pelas nossas corporações. Em relação ao projeto, eu liguei para o Coronel Miller, deputado, fazendo algumas perguntas e falando, Coronel Miller, nós vamos fazer umas reuniões, inclusive, né, Luciano, estávamos marcados, e aqui depois, se quem puder deixar aqui no último, nos comentários do Instagram do Luciano, Última Raça, ou no meu, Coronel.Nunes, a gente avisa para as reuniões. Nós fizemos no ano passado, mas aí, por conta da pandemia, não teve mais reuniões e o deputado apresentou, então, um relatório agora. E muita gente, né, Luciano, me ligou para o Luciano, e nós estamos com a reunião marcada para discutir essas controvérsias, deputado. Então, o projeto, na parte institucional, ele tem muitos ganhos, na questão principalmente de competências. A gente aqui na época do comando e discutindo lá com outros comandantes, nós temos que desbravar esse terreno da ordem pública, porque as corporações sofrem muito com isso. Aqui em Brasília, uma série de órgãos trabalham a ordem pública e só sobra pepino para a PM. Então, nessa parte de ordem pública, eu achei que ficou muito bom na questão de edição de normas, na questão do avanço. Afinal de contas, as polícias militares são detentoras da ordem pública na Constituição. E muitos estados, elas não têm sequer uma caneta para dar uma multa em ninguém, porque outros órgãos se arvoraram desses poderes e a polícia, ou por falta de conhecimento, ou por
falta de coragem ou por acomodação, em muitos momentos foram deixando outros órgãos. Então, nós temos alguns estados, não só no DF, que as pessoas fazem o papel de ordem pública da PM, ganham um salário de 5 policiais e vão para a ocorrência, mas tem que ir o policial para fazer tudo. Ele é como seria o chefe ali dos policiais. Então, essa parte de competência avançou bastante. Agora, quando a gente chega na parte de carreira, porque em 2014 nós trabalhamos competência, não teve muita discordância, todos sabem que as instituições precisam ter suporte legislativo nas suas competências para fazer algo mais, para fazer tudo que elas têm poder e vontade de fazer, e podem fazer. Então, não teve muita discordância. Quando chega nas carreiras, para quem está nos assistindo, a PMDF, por exemplo, ela tem 12 quadros de oficiais, deputado, e 8 de praça. Nós temos 20 quadros. E dentro desses 20 quadros, cada quadro tem mais uns 5 ou 10. Porque tinha legislações anteriores que permitiam mudar de um quadro para o outro. Virou uma salada. Então, nós temos conflitos divergentes dentro do mesmo quadro, numa mesma carreira. Então, a gente trabalhou muito isso e é difícil encontrar o consenso. O senhor sabe muito bem, é difícil encontrar consenso. Mas o que o pessoal mais reclamou aqui, que me ligou, e eu vou reportar isso, oficialmente através da associação, ao senhor, ao Coronel Miller, eu falei, olha, tem algumas coisinhas que o pessoal está falando, nós vamos finalizar numa reunião e eu vou fazer chegar às suas mãos. É a questão exatamente das promoções. Aqui em Brasília, até 2009, as promoções para oficiais eram por merecimento, antiguidade e merecimento. Lembra, Luciano? Lembro. E isso gera no Brasil inteiro, a gente ouve muita controvérsia, porque às vezes você conhece muito bem uma pessoa e não conhece a outra. E nessa de não conhecer a outra, a gente corre o risco de praticar a injustiça. Deputado, a gente não tem condição de conhecer todos os 1000 oficiais, por exemplo, da polícia. E quanto mais os praças, né? Então, para essa avaliação, eu falo isso de cadeira, por ter passado 1 ano estudando esse assunto, e também pelo comando e os outros comandos onde nós trabalhamos. Os comandantes falavam, é difícil para a pessoa que tem a sua consciência no lugar e é justa, ele sua na hora de avaliar uma pessoa para não cometer injustiça. E aí o Luciano vai lembrar que a gente tinha muita briga por conta dessas promoções por merecimento. E de 2009 para cá, só ficou a promoção de coronel por merecimento. E até isso dá muita cisânia, né? Vários amigos falavam, pô, Nunes, cara, tu não gosta de mim? Tem uma vaga e tem 20, deputado, para promover. Quem é que você vai promover? Ou eu ou Luciano, quem é que você promoveria? Se eu fosse arrumar outra vaga. Luciano, mas o senhor ia ficar na Arrumar vaga. outra Se vaga. fosse eu promover o Luciano. Então, aí, chefe, gerava muita dúvida. E o senhor espraiar isso, levar essa questão de merecimento para praças, eu discordo disso, porque nós vamos criar uma celeuma muito grande. Agora, o deputado Capitão Augusto tem toda a experiência dele lá de São Paulo, e é isso que a gente lutou muito lá no CNCG, e esse decreto-lei, esse projeto de lei mudando esse decreto, que é lá de 69, 51 anos, 53 anos, né? Ele vai tentar fazer isso. A arquitetura dos órgãos de segurança pública, como foi construída ao longo da história, gera já essa dificuldade. Porque a União, que tem a obrigação... Ora, segurança pública é assunto da União, do presidente. Em geral, tinha que ser mais, né? Mas do jeito que foi construído, está mais na mão dos estados, como nós sabemos. Os estados bancam 80% da segurança pública, 85%, e a União trabalha pouco. E nós mesmos, os comandantes, sempre queríamos nos aproximar, que o Estado, o governo federal, olhasse mais para o crime do varejo, que está na mão das polícias militar, do bombeiro, da polícia civil, e não só a polícia federal e rodoviária. Obviamente, legalmente, ele está mais atrelado, ele é o chefe direto ali da polícia. Mas nós sofremos nos estados por essa distância. Então, o governo, muitas vezes, o governo federal, naquelas reuniões que nós tínhamos, a gente queria isso, e ele vem, então, com um projeto, foi lá do Fernando Henrique, a gente espera que o presidente lute para aprovar o quanto antes, trazer algo, né, que vai organizar, que é muito importante. A gente tinha muita dificuldade lá no Conselho do Comandante, que uma polícia
Minas Gerais. Minas Gerais foi eleita a polícia mais querida pela população entre as polícias militares do Brasil, o senhor sabe disso. Pesquisa feita entre as polícias militares. Santa Catarina, uma polícia que está voando baixo, tem uma série de competências, avançou muito na ordem pública. Outros estados, a polícia não manda nada, a Guarda Municipal manda mais do que ela. Então, esse projeto, ele vem trazer, uniformizar isso, regular, atualizar dispositivos. Engraçado, tem uma série aqui de dispositivos inconstitucional, estão aqui ainda, né? Aquele que fala do 14.2 também, eu acho que não vai ter condição, né? Porque está lá na Constituição. Mas, às vezes, quando a gente estava fazendo esse projeto, é tanta vontade de mudar a coisa que, às vezes, a gente até escorrega no projeto de lei, né, deputado? É matéria constitucional, a gente tem tanta vontade ali, principalmente quando temos, né, um baluarte igual o deputado Gonzaga, a gente quer fazer tudo, mas no Congresso Nacional a discussão é pesada. É pesado em relação a isso. Então, em relação a essa questão das carreiras, deputado, eu também tenho observações a fazer. Temos até uma reunião, né, Luciano, marcado, principalmente com aqui a gente chama o CHOAEM, deputado, o CHO, né? Quadro de habilitação de oficiais administrativos, especialistas em música. Inclusive, a gente tem o Adelivaldo e outros colegas que estão nos acompanhando aí, comandante. Para o senhor ter ideia, e eu sei que tem alguns deles aqui, para a gente fazer o curso do CHOAEM aqui, eu fui denunciado criminalmente porque fiz o curso. Nós tínhamos as vagas e as pessoas para fazer à vontade, a polícia precisando, e uma dificuldade aqui jurídica imensa. E eu fiz, mas consegui resolver lá no STJ. Teve ação judicial. Fui denunciado por conta do... tinha um desembargador aqui que não concordava com esse curso, para os nossos praças saírem oficial, né? Então, muitos que estão nos assistindo aqui confundiram, falaram, está acabando com o nosso quadro. Não, pessoal, nesse ponto eu vi a observação que o deputado fez, mas o nosso CHOAEM aqui muda o nome e está indo até tenente-coronel, não é isso, deputado? Então, eu também tive nesse ponto, eu entendo que a gente não está tendo prejuízo porque está indo até tenente-coronel, que vai... E ali o que é que o Miller fez, né, deputado? Tem uns que falam quadro complementar, CHO, CHOIS, CHOAEM. Ele tentou unificar com um termo só. Não é fácil. Como a gente ralou lá no CNCG, as PMs, eu acho, para finalizar, tem mais dificuldade de fazer algo unificado. A Polícia Civil pintou todas as viaturas de preto, Brasil todo. Todo mundo anda de externo, né? Não tem a nossa farda. Quando a gente falava de unificar fardamento do CNCG, Bianchini falava, a minha polícia é mais antiga. O coronel Bianchini. A minha polícia é mais antiga. A brigada com aquelas tradições. As PMs têm um sentimento assim, histórico muito arraigado, né? A PM foi criada por Dom João VI. A PM do Rio de Brasília. Então, era um ralo, a gente não conseguiu unificar esses uniformes. Seria uma boa coisa para a gente fazer isso. Eu acho lindo de Minas Gerais, né? O nosso também é muito bonito. Então, para finalizar aqui essa minha parte, nós temos muitos ganhos aqui nesse projeto. Deixa eu ver, está 22 anos parado, não chegou a esse ponto e agora nós temos essa oportunidade. Não é fácil, né, essas coisas andarem no Congresso Nacional, mas eu tenho, que eu acho muita coisa boa e outras eu discordo aqui e vou me reportar ao Miller, ao deputado e ao senhor como deputado, as observações que não só eu, mas os colegas aqui fizerem, através da associação. Luciano. Coronel, a gente tem pouco tempo aqui, infelizmente, eu creio que a gente vai ter que fazer aí uma segunda live, viu, coronel e deputado, para a gente conversar a respeito dessa temática e também, né, o deputado Gonzaga está sendo muito atuante na reforma do Código de Processo Civil, Código de Processo Penal e vai ser muito relevante uma nova conversa, né, deputado? Esse penal é muito importante. Eu gostaria de trazer aqui, eu fiz alguns apontamentos muito rápido e aí eu vou jogar para os senhores para a gente tentar nesses minutos finais, né? Porque o Instagram ele é zero democrático, dá uma hora, corta mesmo, né? Mas eu levantei alguns pontos que são bastante relevantes, interessantes e que têm causado muito debate, né?
E aí, obviamente, alguns são positivos, como o Coronel Nunes falou, a questão da ampliação de competência, inclusive na fiscalização de atividades que impactam na segurança pública e no policiamento ostensivo. E também a questão definindo como autoridade policial, no artigo 3º, parágrafo 3º, definindo, né, os integrantes das forças policiais e também Corpo de Bombeiros como autoridades policiais, em virtude daquela discussão que a gente tem lá no termo circunstanciado de ocorrência, de que o policial militar não seria uma autoridade policial. Então, eu vejo nessa questão um avanço, né? E também aí vamos ter aquilo que é mais polêmico, lá no artigo 10, que é a criação de 3 novos cargos, né? Que são oficiais generais. E aí tem a questão do impacto, que alguns colegas já trouxeram, do achatamento, né? Ou seja, com relação ao que hoje ganha um coronel, que é o topo de carreira, que teria que ser dividido para 3 cargos a mais, né? E, obviamente, talvez isso impactaria aí nos vencimentos dos oficiais superiores atuais, né? E iria prestigiar, eu acho que, se eu não me engano, 5 oficiais, né? Que eu acho que são 5 oficiais generais no máximo, né? E aí a gente tem a questão desse estabelecimento de critérios de antiguidade e merecimento, e o Coronel Nunes já falou aqui de quão problemático é essa questão do merecimento. Eu tenho amigos que entraram na polícia bem antes que hoje são majores, eu já sou tenente-coronel, né? Então, e no Estado vigora a questão do merecimento, e a gente vê que há muitas injustiças, né? E aí a gente tem a questão da questão da lista tríplice para comandante-geral, que é uma questão polêmica também, né? É indicação por parte... e aí quem vai indicar, né, essa lista tríplice para a escolha do governador. A questão também do Tribunal Militar, né, com efetivo de 20 mil homens. E outras questões que, infelizmente, não dá tempo aqui da gente enumerar, mas eu vou começar por essas e aquelas que os senhores quiserem pontuar, para que a gente possa falar de forma muito rápida se são avanços ou, na verdade, complicarão ainda mais a nossa situação. Excelência. Bom, primeiro eu quero concordar com o Coronel Nunes nos aspectos positivos. Acho que nós estamos falando da mesma visão. Assim, em síntese, eu diria assim, até o artigo 9º, a gente pode discutir alguns termos, mas é onde está exatamente a essência do projeto. E no artigo 19, que está as garantias. Então, até o 9º e no 19, nós não temos divergência, pelo contrário. É o que tem de positivo e de necessário no projeto, que dialoga com as nossas prerrogativas, competência e, portanto, não tem divergência. Eu concordo que tem matéria que é inconstitucional. O Coronel nos apontou a matéria do artigo 14 da Constituição com relação ao militar com menos de 10 anos candidatar. E eu também considero inconstitucional a matéria relativa à justiça militar. Nós votamos recentemente a criação de um tribunal regional, mas a matéria foi de iniciativa do STJ. Então, não vejo como nós regulamentarmos competência, estrutura de justiça militar, não sendo por uma matéria de iniciativa do Poder Judiciário. Se não fosse por esse critério, eu aprovo, sem problema. Mas acho que é inconstitucional essa matéria. E vamos voltar para a questão mais polêmica, que é aquela que diz respeito aos militares, e não às instituições, que exatamente é que dialoga concurso, promoção. Eu acho que, primeiro, é matéria de lei estadual. Se não prevalecer essa tese, nós não podemos cair na tentação de tentar resolver o problema de cada estado, porque nós não vamos resolver. Nós temos que buscar um texto que, em normas gerais, garanta o que todo mundo quer. O que todo mundo quer? A garantia de que a lei estadual de promoção garanta uma progressão, de fato, na carreira. Então, acho que isso é possível? É possível. Mas dizer em que condição, porque eu vou ser promovido a 3º sargento, a 2ª, 1º, eu entendo que isso não tem condições de atender
a realidade dos estados. E aí eu falo, o senhor citou, o texto pode contemplar exatamente vamos dizer assim, tudo aquilo que o senhor propôs para a Polícia de Brasília. Ele desmonta o sistema de Minas Gerais. Nós temos um sistema em Minas Gerais que é o único no Brasil. Ele é bom? Não é bom nem ruim, é o nosso. E eu não estou querendo vender para ninguém. Mas também não posso admitir que ele seja desconsiderado. Em que o critério é antiguidade e merecimento, mas que todo mundo tem uma perspectiva, uma segurança de quais são os ciclos que ele terá que obedecer para ele ser promovido. Eu fiz o curso de sargento, seja pelo critério de antiguidade, seja pelo concurso do CFS, eu sei que a minha turma, do 5º ano ao 8º ano, a partir do curso, todo mundo vai ser promovido. Eu tenho certeza que essa mesma turma, do 13º ano ao 16º ano, todo mundo vai ser primeiro sargento. Eu tenho certeza que do 19º ao 24º ano, todo mundo vai ser subtenente. Então, e as vagas? As vagas são geradas por esse critério. Então, quando vem o texto, falando assim, a vaga que for, vem falar em simetria com as Forças Armadas, só da palavra simetria, que está no caput do artigo 12, já desmonta esse conceito. Ainda que o parágrafo 2º venha a criar alguma ressalva que poderia emplacar. Então, assim, eu acho que nesse ponto, talvez seja o mais difícil de nós conseguirmos o entendimento para avançar. Ainda que ele atenda algum Estado com essa proposta. Então, assim, a questão da convergência, aspecto bom, do artigo 1º ao 9º, podemos trabalhar algum texto, mas ali está a essência do projeto. O 19 com as garantias. O restante são sonhos de alguns, que são legítimos, mas que às vezes não dá para resolver em norma geral, norma federal. Tá? Tem outros apontamentos, por exemplo, tem algumas coisas que a gente questiona. O porte de arma, a lei federal, já garante para todo militar. Por que eu tenho que fazer uma lei federal agora dizendo que o porte de arma será regulamentado pelo comandante-geral? Nós aprovamos agora eu fui relator nas 2 comissões. Aliás, eu apresentei um substitutivo na CREDEM, e o relator foi o coronel Armando, mas ele acolheu basicamente o meu voto em separado, e depois eu fui relator na Segurança Pública, onde nós corrigimos isso para os praças das Forças Armadas. Nas Forças Armadas, os praças só pode ter o porte de arma se o comandante autorizar, mas a lei federal diz que todos os militares têm direito ao porte de arma. Aí nós estamos colocando lá que vai ser... Nós estamos dizendo que o comandante-geral, a hora que for nomeado, ele vai para a reserva. Então, assim, todas essas minhas análises, elas estão baseadas no texto que o capitão Augusto disponibilizou em dezembro. Eu sei que está havendo novas versões, novas discussões, mas eu não conheço as novas versões. Eu não tive o privilégio, não mereci ainda essa nova versão. Então, todas as minhas considerações estão baseadas na versão que o capitão Augusto disponibilizou em dezembro, quando da votação do requerimento de urgência. Então, mais um pontozinho, comandante, que o senhor colocou aí, do QLC nosso aqui, do nosso CHO, na verdade, e a tenente-coronel. Com as regras que está no texto que eu recebi em dezembro, como ele está restringindo o acesso ao curso apenas para o subtenente, ainda que haja previsão de tenente-coronel, ele não vai, porque não dá tempo. Então, quando a gente está falando, é um bombom envenenado. Certo? Que é dizer, não, agora você vai até tenente-coronel. Mas você não vai conseguir chegar lá, porque não tem tempo de você chegar lá, porque está condicionando. E aqui, o 2º sargento pode, o 3º sargento pode fazer a matrícula, pode fazer o concurso do CHO. Por quê? O pré-requisito é ele ser 2º sargento na data da matrícula. Então, aqui, que ele pode fazer como 3º sargento, pelo texto, ele tem que ser só sub. Isso mata aqui. Então, não adianta falar que vai tenente-coronel, porque não vai. Não vai dar tempo. Então, eu acho que a gente concorda, né, e vamos... A concordância maior. Temos que trabalhar o texto ainda, temos que conversar muito, temos que ter a paciência pedagógica de conversarmos e apontar as divergências para que a gente possa levar a plenário um texto que não prejudique os estados, não prejudique os militares, que fortaleça as instituições policiais e bombeiros militares e que
de fato, cumpramos o papel para regulamentar e resguardar as prerrogativas constitucionais que já estão garantidas para nós. E precisa dessa lei, sim. Excelente, deputado. Coronel Nunes, 5 minutinhos para que a gente possa complementar aí o pensamento do deputado Gonzaga, para que a gente possa conceder aí a palavra aos senhores para despedir dos nossos seguidores. Eu quero agradecer essa oportunidade, finalizando aqui a minha parte. O deputado Gonzaga é esse conhecedor, todo mundo pode perceber que, na realidade, ele dá aula, né, sobre direito à segurança pública lá no Congresso, para todos nós. E uma série de pessoas, muita gente, eu consegui ler aqui, o Maicon falou do plano de carreira. Realmente, Maicon, a gente precisa atualizar o nosso plano de carreira. Esse que nós fizemos lá em 2014, por 1 milímetro ele não passou, por uma pequena discordância lá, quando a gente lutava por autoridade policial. Alguns policiais entendiam que a autoridade era só para os oficiais, e hoje a autoridade policial do TCO, nas PMs, né, deputado, é para todo mundo. Então, eu vou citar um exemplo aqui. Nas Polícia Civil e Federal, a gente não lava o TCO, nas PMs ele lava. Então, a autoridade policial que nós implantamos aqui no DF, todo policial é autoridade policial. Nesse ponto aqui, também eu achei bacana, porque a autoridade de polícia administrativa é o policial. Então, somos todos nós. Agora, essas discussões, né, deputado, da legalidade, constitucionalidade, a gente tem que ficar atento, porque a própria Previdência já sofreu uma série de ADIs, né, já com decisões, por conta dessa dificuldade de trabalhar normas gerais e normas específicas. No direito e na teoria é mais fácil, mas quando descamba para a área política, não, isso aqui cabe aqui, né, na norma geral. E aí vira essa salada aí que a gente sabe. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes não adianta ir para o projeto de lei e depois ele não ter essa validade que a gente quer. Temos que aproveitar esse momento único, são 21 anos, um projeto que pode ter várias consequências positivas para todas as corporações. Quando ele trata da ordem pública, quando ele fala da fiscalização, Luciano, ele vai lá na teoria do Álvaro Lazzarini, né? Tudo isso foi em cima daquela transformação de policiamento para polícia ostensiva, que aí engloba todas as 4 fases do poder de polícia. E aí, aqui nesses incisos aqui de competência, ele fala edição de atos normativos. Isso é muito legal. E os estados que já adentraram por isso estão voando. O Neves, um abraço para o Coronel Neves, que ele colocou uma pergunta sobre uma fala, na realidade, quando o policial aqui vai expulso, ele sai com a mão na frente e outra atrás. Mesmo em atividade policial, deputado, tem um projeto de lei, isso é um artigo lá da Lei 10.486, a gente perdeu muita coisa aqui naquela época, mas já existe, né, um projeto sobre isso. O senhor falou bem lá do artigo 12, parágrafo 2º, quando ele abre aquela brecha para que os estados, que a lei estadual, né, se tiver, modificar, mas desde que seja com merecimento da antiguidade, não é isso? Que está lá no 12, parágrafo 2º. Ele faz uma ressalva ali. Ali foi a tentativa de quem está consolidando o texto, não vou dar nome para ninguém, mas de quem está consolidando o texto, de falar que está atendendo Minas Gerais. Nós não sentimos que esse texto nos dá segurança jurídica e não sermos questionados. Aí nós precisamos, né, voltar à mesa de discussão, porque não é fácil. Realmente difícil demais atender a todos. Aqui no DF, nós passamos 1 ano e foi muito difícil. A gente chegou quase no consenso, mas não chegamos no consenso. Agora, tem umas coisas muito boas, Luciano, quando fala do trânsito. Tem uma coisa bacana aqui, por exemplo, a perda do posto, né, da patente de oficial, tem que ser julgada pelo Tribunal de Justiça. Isso acaba gerando uma nova instância, né, que dá a oportunidade do oficial não ser expulso. Esse projeto, ele eleva, traz o praça também. Hoje, por esse projeto, se ele for expulso pelo comandante, o governador ratificar só se o Tribunal de Justiça autorizar. Então, a gente cria mais uma instância de proteção aos policiais, traz a estabilidade por 3 anos. Luciano, então, são muitas controvérsias. Sempre foi assim, nós já estamos todos calejados com isso. Como o deputado falou, tem um lado bom, muita coisa boa, e tem essas outras que são controvérsias, principalmente pela dificuldade de a gente uniformizar essas polícias. Cada uma, além da estrutura militar, tem uma realidade, né, do dia a dia dela, da cultura regional do seu estado. Lá no Amapá é uma coisa diferente,
do Rio Grande do Sul, do DF, de Minas. É um esforço hercúleo que os deputados estão fazendo. E aqui eu deixo meus parabéns ao deputado e a todos que estão trabalhando por isso. E vamos juntos. Grande ponto positivo, nós temos esses deputados sempre abertos à discussão, a gente levar essas nossas propostas. Eu acho que a gente pode, se não chegar no 10, a gente pode chegar no 9, né, deputado? E levar Não, vou chegar no 10. Vou chegar no 10. Eu queria dizer para o senhor, para finalizar aqui a minha parte, que a gente ralou tanto aqui nesse plano de carreira, e na época eu propus, né, e o governador que aceitou, e o então presidente Temer aceitou, a gente ia quebrar um paradigma, não era pequenininho não, era gigante. Era promoção independente de vagas. Aqui foi proposto pelo meu projeto aqui em 2014, porque a gente viu outras instituições que a pessoa com 10 anos, até 2005, as outras instituições policiais no DF, com 10 anos chegava a coronel, todo mundo. Hoje são 13. E a PM, a carreira do praça aqui na PMDF, quem está nos ouvindo, para chegar a subtenente, se não tiver outra ajuda, 29 anos. É muito injusto, né? Então, nós fizemos essa proposta, apresentamos, promoção independente de vagas, e muita gente achou que era loucura, e a gente provou que poderia fazer isso. Dar mais dignidade, o policial saber que vai ser promovido, porque aqui em Brasília, só para chegar a soldado são 10 anos, deputado. Então, 10 anos. Tem a vaga, perdão, tem o tempo, é um excelente policial, na hora de ser promovido, faltou a vaga, e aí? Não era para faltar, mas acontece exatamente o que o senhor falou. Tem concurso de mais num tempo, passa 10 anos sem concurso, embolota ali o meio de campo, na hora de ser promovido, essa bagunça. Então, o policial fica muito a reboque das circunstâncias estaduais, e nós não temos um plano de carreira certinho como a Força Armada tem. Há 100 anos que entram 400 cadetes na mão, e eles todos vão chegar, já tem tudo certinho. Se fosse numa guerra, era diferente, né? Opa, tem que contratar 500 mil cadetes aqui agora, estamos em guerra. Como nós estamos na guerra todos os dias. Então, essas diferenças pesam muito na realidade da nossa corporação e nas dificuldades que nós enfrentamos, os parlamentares enfrentam. Então, vamos continuar a luta, Luciano. Esse assunto precisa de várias lives, né, para a gente conversar sobre isso. Mas eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de a gente estar discutindo. Estou aqui, quem quiser colocar no meu Instagram ou aqui no Última Rádio, o Coronel Luciano passa. E nós vamos fazer essa observação, deputado, fazer chegar às mãos do senhor formalmente via AME Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Perfeito, Coronel Nunes. Agradeço imensamente a participação do senhor, do deputado Gonzaga. Mencionar os nossos seguidores, que aqueles, infelizmente, a gente não tem tempo para realizar os questionamentos que vocês apontaram aqui, mas fiquem muito à vontade, a gente vai deixar disponibilizado ad eterno aí no nosso IGTV, e também a live será disponibilizada no canal da editora Última Raça no YouTube. Já convido os senhores para se inscrever no nosso canal. Lá a gente tem mais de 80 lives, o subtenente Gonzaga já tem umas 3 ou 4 lives com a gente, Coronel Nunes também, sempre debatendo assuntos relevantes como este. Agradecer imensamente o nosso público, sexta-feira, quase 10 horas da noite. O Instagram até foi bonzinho, que nos segurou depois de 1 hora, mas agradecer imensamente e com certeza estaremos reunidos novamente para falar de questões importantes como essa e outras que venham a surgir. Então, agradeço imensamente, novamente, né, o deputado Gonzaga, que sempre que eu encaminho uma mensagem para ele, sempre está disponível para que possa conversar conosco, e também o Coronel Nunes. Satisfação imensa aos senhores. Boa noite. Boa noite. Um abraço a todos os irmãos aí. Se cuida aí da Covid, tá? Não brinca com ela não, tá? Tá branda, mas não brinca não. Tá? Manda abraço. Muito obrigado. Forte abraço. Com Deus. Um abraço forte a todos os nossos irmãos de todo lugar do Brasil aí, que eu tô vendo muita gente. Deus abençoe o trabalho de vocês, onde vocês estiverem. Se cuidem, pessoal. Um abraço. Forte abraço. Abraço. Com Deus.